Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo de física, né? Agora nós entraremos no assunto chamado de calorimetria, né? Então, pessoal, a- basicamente os conteúdos estão nessa tabelinha aí, que vocês podem observar no slide, certo? Então, na aula de hoje, eu vou fazer apenas uma introdução, dar uma ideia geral do que está contido dentro do slide. Então, aparece cálculos, mas são cálculos acessíveis, certo? E fácil de entender. Então, calorimetria, certo? É a continuação da termologia. No primeiro bimestre, nós estudamos as escalas termométricas, que seria a termometria, medida da temperatura, a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit, certo? Não esqueça que a escala Kelvin é conhecida como a principal escala da física, apesar de não ser usada no Brasil, certo? No Brasil, nós trabalhamos com a escala Celsius. Então, o que seria a calorimetria? Seria o estudo do calor, a medida do calor, certo? Então, nesse slide, você observa que do lado esquerdo nós temos uma fonte quente, que poderia ser o café, e eu vou misturar com uma fonte fria, que no caso, sei lá, o leite. Então, à medida que ocorre essa transição, certo? A mistura do quente com o frio, vai surgir uma propriedade física que é o calor, um fenômeno físico chamado calor, que é estudado na calorimetria. Então, a equação que rege a calorimetria, pessoal, ela é essa equação que está aqui no canto direito, na parte inferior. MC delta T, ou seja, a quantidade de calor depende de quem, professor? Depende desse M, que é a massa, depende do calor específico, que já já eu vou explicar o que é, e do delta teta, que nós chamamos de delta T também, que é a temperatura. Então, veja bem, esse calor, ele pode estar de duas maneiras. Ou ele é latente, quando muda de fase, por exemplo, o gelo em cima da mesa. O gelo derrete e transforma em água. A água, de repente, ela evapora, desaparece. Então, essas mudanças de fase, nós chamamos de calor latente. Agora tem o calor sensível também. Por exemplo, quando você assiste um jornal e observa a temperatura do dia, se amanhã vai chover, enfim, a previsão térmica, quando a temperatura do dia fica variando, certo? Ou de qualquer material na natureza varia, nós chamamos de calor sensível. Ele sente a energia do ambiente. Então, calor latente muda a fase e calor sensível sente a energia. Então, veja bem, eu tenho aqui o calorímetro, né, que é um aparelho utilizado para medir o calor, certo? Então, você tem 14,5, ele aumenta para 15,5. Não esqueça que a unidade de calor é dado em joules ou em calorias. Uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules. A maioria das questões que nós iremos resolver, pessoal, a caloria ela é dado em cal.
Dificilmente você pega uma questão em Joules, certo? O calor específico, o que é isso? É basicamente o seguinte, na natureza nós temos vários materiais. Muitos deles já estão contidos na tabela periódica, né? Nós temos a família 1A, 2A, 3A e por aí vai, certo? Os metais, os semimetais, os condutores, os isolantes, os gases nobres. Cada material que compõe a natureza tem um comportamento. Esse comportamento ele varia de acordo com o seu calor específico. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Uma coisa é você esquentar água numa panela, certo? De alumínio. Outra coisa é eu colocar uma água, pessoal, dentro de uma bacia, certo? Então, a natureza vai se comportar de maneira diferente por conta da sua especificidade, que nós chamamos de calor específico. E ele é usado nessa equação aqui, ó, mc delta T. Tem até uma brincadeirinha, que macete. Então, quantidade de calor é a massa vezes o C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é delta T. Só que nesse slide ele colocou um θ, mas não se preocupe com isso não. Então, que macete? mc delta T. Então, M é a massa, C é o calor específico, o que caracteriza o material, e o delta T é a variação de temperatura de um determinado objeto, corpo ou matéria, né? Então, vamos nós. No laboratório, nós utilizamos um simulador, pessoal, que geralmente é o FET. Depois eu vou preparar uma aula melhor sobre isso aqui. Então, à medida que você vai variando as escalas, se eu variar o calorímetro, se eu variar a massa ou a temperatura, o calor ele vai mudar. Então, tá aí a tabela. Essa tabela, ela vem dos cálculos, né, de densidade, massa específica, lá da tabela periódica. Então, nós temos do lado esquerdo alguns objetos, substâncias, né? Por exemplo, a prata, 0,056. O ferro, 0,110. Cada material que compõe a natureza tem um comportamento térmico que é dado pelo seu calor específico. Vocês não irão precisar decorar essa tabela. Essa tabela já vem especificado nos exercícios, tá bom? Ele já dá o valor do calor específico. O que seria essa capacidade térmica? Capacidade térmica, pessoal, é quando um corpo tem a capacidade de ganhar calor rapidamente ou perder calor rapidamente. Ou então ele tem a capacidade de ganhar calor lentamente ou perder lentamente. Um exemplo, o ferro. O ferro tem uma capacidade térmica muito alta. Ele tanto ganha calor quanto ele cede calor. A água. A água já é um processo gradual. Então, capacidade térmica é quando o corpo tende a receber ou perder calor, certo? É dado pela fórmula Q sobre delta T. Aí, quando você coloca MC delta T e divide por T, corta T com T, fica só MC. Não se preocupe com isso agora, não. Essa parte aqui nós já estudamos, né, no slide anterior, que essa calorimetria, né, ela vai depender também do estado em que se encontra o material, sólido, líquido ou gasoso. Né? Enfim, você precisa conhecer essas propriedades básicas que nós já vimos no primeiro bimestre.
As mudanças de fase nós já estudamos, né? No caso, eu tenho as principais, que é fusão, ebulição e evaporação. Fusão, quando o gelo se transforma em água, sólido para o líquido. Evaporação, do líquido para o gasoso. Então, de acordo com as mudanças de fase, nós temos um determinado comportamento térmico. Aí você tem aí esse mesmo slide que eu já expliquei no primeiro bimestre, né? Essa parte vermelha, pessoal, são as reações de ida, certo? Que são chamadas de exotérmica, quando o corpo libera calor, certo? Então, o gelo começa a derreter, transforma em água, ele vai liberar calor. A água, pessoal, ao ferver, também libera calor. Então, a vaporização ou ebulição, certo? Enfim, as reações de ida, a bolinha de naftalina, quando ela desaparece, certo? É uma sublimação. Outro exemplo, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. E a volta é quando o corpo ele absorve calor, ele concentra a energia, certo? Se você pega o vapor da água e consegue condensar ela, transformando em líquido, ela é uma reação que ganha. Então é endo, entra, ganha, exo, sai, endo, ganha calor. Se eu tenho um líquido e coloco no congelador e ele congela, né? Ele diminui a temperatura, então ele vai ser uma reação endotérmica, ele vai absorver calor também, vai ficar frio, né, pessoal? É? Então você precisa conhecer, aqui eu dou um exemplo de mudança de fase, né? No caso o gelo derretendo, é uma fusão. A ebulição ou evaporação, aqui outro exemplo, a água, as moléculas da água ficam em estado térmico, né, agitadas, até atingir 100 graus Celsius ao nível do mar, ela começa a evaporar. Aí vem a calefação, que é a mesma coisa da ebulição, só que é mais rápido, né? Imagine, dizem que nas serras, né, o cara consegue, num dia muito quente, fritar um ovo em uma pedra, pessoal. Essa mudança de fase aí, certo? É chamado de calefação. Que é um processo muito rápido. Calor latente, falou em calor latente, você vai lembrar logo da mudança de fase. Sólido passa para líquido, líquido passa para gasoso. Gasoso passa para líquido e líquido passa para sólido. Quando o corpo muda de fase, é calor latente. Aí tem um simulador FET, que geralmente é usado nas aulas de laboratório do colégio, né? Laboratório de física também. Eu vou tentar gravar uma aula mostrando como é que funciona para vocês. É? Aí, novamente, ó, mudou de fase, calor latente. Agora, para mudar de fase, vamos pensar, pessoal. Para mudar de fase, ou a temperatura vai subir, ou ela vai diminuir. Quando essa temperatura sobe ou desce, de acordo com essa linha azul aqui, ó, sólido subindo, ó, líquido subindo e vapor subindo, tá vendo aqui o gráfico, gente, ó, tem sólido, líquido e vapor, que é o gasoso. MC delta T, MC delta T, MC delta T, variação da temperatura. Quando está deitado, quando ele está deitado,
líquido e vapor, quando o gráfico está deitado aqui, ó, aí o calor é latente, porque ele está só mudando de fase. Esse gráfico explica melhor. Ó. Na subida, MC delta T. MC delta T, MC delta T. Variação da temperatura. Se está subindo, está ganhando. Mas pode acontecer o inverso, de ele descer. Ele perde, a temperatura diminui. Então, subida ou descida é o calor latente. Quando ele estiver deitado, perdão, pessoal, na subida ou descida, o calor é sensível, certo? Agora, quando ele está deitado, o calor é latente. ml, que tem a latência de fusão, a latência de vaporização e aí vai. Então, tá aí a tabela com as principais equações, né? Não se preocupe com todas essas equações. A mais importante é essa primeira, mc delta T. E essa daqui, capacidade térmica, também é bom você conhecer, certo? Capacidade térmica, que é o Q sobre delta teta. Ele põe um teta, mas é um T, tanto faz. Então, mc delta T é o seguinte, um corpo, quando ele ganha calor, ele precisa da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Exemplo, pessoal, da massa. Se você pega um ônibus superlotado, vai ter muita gente ali dentro. Então, vai gerar uma quantidade de calor maior. Ou seja, a quantidade de calor depende da massa. O calor específico é a condutividade térmica. Não é à toa que a panela de nossas casas, de vossas casas, pessoal, tem que ter um metal, um alumínio, certo? Certo? Então, esse calor específico, ele se refere à condutividade. E o delta teta ou delta T é só você pensar no ar condicionado. Qual a função dele? Certo? Variar a temperatura do ambiente. Então, tudo isso aqui, tanto a massa quanto o calor específico, que é a condutividade, quanto a variação de temperatura delta teta, vai ser responsável pela quantidade de calor que o corpo recebe. Por exemplo, em Goiânia, chove mais do que no Ceará. Então, lá é um pouquinho mais frio. Em São Paulo, chove mais do que em Goiânia. Na Inglaterra, na Europa, chove mais do que no Brasil. Ou seja, o delta teta ou delta T é a temperatura que está em jogo aí, certo? Aí ele dá uma tabelinha com os principais símbolos e unidades, certo? Observe aqui, ó, que a variação de temperatura é dada em Kelvin, viu? Tá vendo aqui, ó? No SI, Sistema Internacional, apesar de a gente usar Celsius, ele é dado em Kelvin. Mas nas questões que nós iremos usar em sala, serão somente em Celsius. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, está aí meu e-mail, certo? Pode entrar em contato que eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, estudem, certo? O conteúdo não é difícil, o conteúdo ele está mais fácil ainda. Até a próxima, gente.